Olá, pessoas, bem-vindos aí à História 3, continuação do módulo 1, agora unidade 3, ou tema 3, tá? Crise do capitalismo no período entre guerras. Primeiro, a gente tem que entender o que é esse período entre guerras, né? O termo já fala, é um período que ocorreu entre as duas grandes guerras que assolaram o mundo no início do século XX, né? Até 1945. A Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra, né? A Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. Então, pessoas, é um período aí que vai de 1918 a 1939, tá bom? Esse é o período entre guerras. Então, a gente vai analisar esses 21 anos. 21 anos em que o capitalismo se provou ser capaz de regenerar, capaz de se reinventar a partir de uma grave crise econômica que atingiu o mundo em 1929. Então, a palavra crise aqui, pessoas, faz referência a um evento que aconteceu em 1929. Vamos ver com mais detalhes. Pós Primeira Guerra Mundial, professor, como estava a Europa? Bom, a Europa estava destruída. Destruída tanto em termos físicos, como em termos populacionais e principalmente em termos econômicos, né? Várias indústrias, várias casas foram destruídas, vários territórios, vários recursos naturais foram poluídos, etc. E é o termo físico. Pessoas, o saldo populacional foi muito negativo, várias pessoas perderam a vida durante a Primeira Guerra Mundial, milhões e milhões de pessoas. Além do que a economia, como você tem um país ou vários países, um conjunto de países que não tem um território sólido, não tem um território com uma grande infraestrutura e não tem mão de obra por conta desse evento catastrófico que foi a Primeira Guerra Mundial, nós temos um território fragilizado. Quem foi que deu uma pequena salvação à Europa após a Primeira Guerra Mundial, professor? Quem foi aí o país que se dispôs a ajudar, vamos pôr assim, entre aspas, financeiramente o continente europeu? Tá aqui, ó, Estados Unidos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, pessoas dos Estados Unidos vão se consolidar como uma grande potência no início do século XX e que perdura até hoje, né? Essa grande potência desse país americano. Por conta desses grandes eventos mundiais, a economia de todo o mundo estava interligada, né? Então, aqui a gente já tem um início de globalização muito feroz, que é o quê? Você conectar e integrar as economias. E a gente já tinha aqui o desenvolvimento de aviões, navios, submarinos, etc., que começavam a encurtar a distância entre um país e outro. Encurtar no sentido de deixar mais rápido esse transporte de um continente para o outro, seja da América para a Europa, da Europa para a Ásia e etc. Liguem nisso. Por quê? Porque que a gente está chamando a atenção para essa interligação das economias. Porque se uma economia entra em crise, as outras também entram. É um efeito dominó. Por mais que seja uma ligação bem distante de uma economia com a outra, pode respingar em vários países a crise que acontece em um país. Então, a gente tem aqui essas economias interligadas, etc. Depois de 1918, os Estados Unidos vão fornecer matéria-prima, vão fornecer carros, vão fornecer até dinheiro, né, ajuda financeira para a Europa, porém, isso vai ocasionar uma crise de superprodução. Vamos ver o que é isso. Primeiro aqui na foto, vamos chamar a atenção, operários trabalham na linha de montagem de veículos em fábricas da Ford Company, o chamado Fordismo. Vocês estão vendo aqui que há uma linha de montagem, né, onde os carros iam até os operários e não os operários iam até os carros. É o que a gente chama de linha de montagem de esteira da indústria. Quem vai trazer isso de inovação para os processos industriais é o senhor chamado Henry Ford, com o Fordismo. Ele vai adaptar as ideias de Frederick Taylor, para a indústria automobilística. Com isso, pessoas, quando você tem uma linha de montagem onde o produto vai passando e o operário fica parado trabalhando, você otimiza os custos e os gastos. Porque o operário está parado, ele faz apenas o serviço dele. Quando ele faz apenas o serviço dele, ele trabalha de forma mais produtiva, mesmo ganhando pouco. E aí aqui entra a graça do capitalismo. Quando eu tenho um operário que produz muito, ganhando pouco, eu tenho lucro. É a máxima do capitalismo, é a máxima das grandes indústrias mundo afora.
Essa linha de montagem aqui, pessoas, essa quantidade de operários que esperam a mercadoria vir até nós, vir até eles, no caso, foi transformada, ou, no caso, ido até outras indústrias de forma muito significativa. Hoje, as grandes indústrias adotam a linha de montagem: refrigerante, abatedouro de carne, vestuário, máquina, ferramenta. Qualquer tipo de indústria ou grande indústria adota essa linha de montagem para quê? Para otimizar os custos. Ponto negativo disso: o trabalhador fica refém dessa função. Ele não sabe o contexto geral. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem um grupo de trabalhadores montando o assoalho do carro. Esse grupo de trabalhadores provavelmente não sabe como montar o interior do carro, que está sendo feito por uma outra pessoa aqui. Entendeu? Então, o trabalhador ele fica restrito a apenas apertar um parafuso e apenas isso e somente isso. Ou seja, uma alienação do que ele está fazendo. Ele não sabe como montar o carro inteiro, mas é especialista em arrochar, ou no caso, apertar o parafuso de uma roda. E por conta disso, pessoas, né, dessa grande produção, as indústrias fortes forneciam produtos, né, e as outras indústrias estadunidenses forneciam os seus produtos para a Europa. Isso, por um tempo, foi muito benéfico e muito vantajoso. Porém, por volta de 1928, 1929, alguns europeus, né, alguns países europeus, já conseguiam caminhar com suas próprias pernas, diminuindo a compra de produtos dos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, a produção continuou da mesma forma, acelerada. E aí, quando você tem uma grande produção, mais uma diminuição no número de compra, você tem um alto estoque. E aí, você vai vender esse estoque para quem? Ah, para os meus clientes, mas meus clientes diminuíram a compra. Crise da superprodução. Você produz demais e não tem para quem vender. Em 1929, houve a chamada Quinta-feira Negra, que a gente vai falar daqui a pouco. Acompanha comigo essa leitura aqui, ó. A população fazia crediário e comprava cada vez mais, gerando um endividamento na crença de que a expansão econômica poderia sustentar essa lógica. Mais consumo gerava mais produção, que alimentava ainda mais o consumo. Então, é um ciclo. Você produz para o pessoal consumir e o pessoal consome para haver uma grande produção. Só que esse ciclo tem um preço muito alto, porque chega um momento que as pessoas não conseguem consumir tantos produtos industrializados. E aí que vai ter a crise de 1929, né? Por conta do American Way of Life, o modo de vida americano, o modo de vida baseado exatamente nessa palavra: consumo, consumo, consumo. Você é o que você consome, você é feliz porque você está consumindo, você está ajudando a roda da economia a girar. Só que essa roda da economia, uma hora ela trava, porque tem muito produto e as pessoas não conseguem consumir na velocidade que esses produtos são feitos. Crise econômica, crise da superprodução. Fordismo e a transformação da produção, a gente acabou de falar, né? Foi aplicado inicialmente nas indústrias de automóveis, com a fabricação de carros, etc., que se voltou ao mercado em massa, né? Eram carros extremamente simples, baratos de serem feitos e com preços razoavelmente acessíveis, né? Então, todo mundo poderia comprar um Ford modelo T. Essas ideias, na verdade, que foram aperfeiçoadas por conta das ideias fordistas com as ideias de Frederick Taylor. Isso aí, pessoas, gerou uma grande exploração do trabalho e, consequentemente, uma alta divisão, né? Aquilo que a gente falou agorinha. O trabalhador ficava restrito a quê? Apertar um parafuso, ficava restrito a arrumar o estofamento interno de um banco, do carro, no caso, e isso, pessoas, foi levado para outras indústrias, fazendo com que outras indústrias, lá no início do século XX, adotassem o modelo fordista de produção, um modelo de linha de montagem e de, como diz aqui, superexploração e alta divisão do trabalho, o que, em alguns termos, é muito prejudicial. Na foto aí, pessoas, nós temos uma fila de pessoas, né, de desempregados no ano de 1930, né, no auge da crise, quando o desemprego crescia de forma considerável. Acompanhe essa leitura comigo. A crise teve início quando um grande lote de ações foi colocado à venda na Bolsa de Valores e
não encontrou compradores. É aquilo que a gente falou. A gente tem um consumo grande, uma produção grande, só que chega uma hora que a produção vai ser maior que o consumo. Não vai haver compradores. O desespero gerou um efeito cascata, levando mais investidores a oferecer ações, o que fez os valores despencarem rapidamente. O crash, né, no caso a quebra da bolsa, aconteceu no dia 24 de outubro de 1929, data que ficou conhecida como a Quinta-feira Negra. E aí, professor, o que fizeram para amenizar essa crise gerada pelo próprio capitalismo? Uma crise capitalista gerada pelo capitalismo, né, pelas ideias de lucro, exploração e produção em massa, em excesso. O Estado, a figura do Estado. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Franklin Roosevelt e ele instaurou o chamado New Deal, ou Novo Acordo. O que foi esse novo acordo? O Estado, o governo, intervir na economia e começar a controlar os preços, começar a controlar a produção para fazer com que não haja uma gangorra, né? Uma diferença entre alta produção e baixo consumo. Então, você tem a figura do Estado com o New Deal para tentar gerar emprego, gerar investimento em grandes empresas e assim tentar diminuir imagens como essa que vocês estão vendo na foto, né? Pessoas desempregadas indo atrás de alimento, de nutrição e etc. para tentar sobreviver, né? Então, vocês estão vendo a legenda da foto aí? Desempregados estadunidenses fazem fila em Chicago para quê, gente? Para receber sopa. As pessoas não tinham dinheiro nem para comer. Pra vocês terem ideia do tamanho da crise. Como que vai ser solucionada a intervenção do Estado com grandes obras públicas para fazer o emprego renascer e as pessoas começarem a adquirir o seu novo poder de compra. Tá bom? Valeu, até a próxima.